gente fez um ataque na Liberdade, quando eles mudaram o nome da estação. Fecha a abertura aí. Aí a gente marcou pro domingo, e chegando lá que a gente lembrou que tinha a feira do domingo, na Liberdade, né? E aí foi um choque pra gente, porque a gente se sentiu já, tipo, não era pra gente estar aqui. E era no início das intervenções que a gente optava por ir para um lugar, e aí a gente optou também por cada um levar um objeto e um tecido, para a gente fazer um círculo na intenção de fechar a nossa energia, porque a gente já estava percebendo que o ataque ele é interno, que eu ataco a Rafa me ataca, é um processo interno. São esses corpos pretos redistribuindo essa violência, primeiro entre a gente, pelo que a Mombassa fala, já que a Mombassa fala sobre redistribuir a violência no sentido de que a violência não vai acabar, mas o fato é que essa sociedade direciona a violência especificamente para alguns corpos, então lutar pelo fim dessa violência é inútil, então ela precisa minimamente ser redistribuída. E a gente pratica isso entre a gente, porque entre a gente existe essa violência também, então é entre a gente que ela queima primeiro. Enfim, aí a gente levou esses objetos, levou esses tecidos, e aí em frente àquele Bradesco que tem ali na praça, no largo, a gente começou a desenhar esse círculo. Não deu 2 minutos, vieram os capangas da feira mesmo, com rádios na mão, pedindo pra gente tirar. E ele estava na rua. Aí a gente questionou, nem questionou, afirmou que a gente só ia dançar e pronto. Eles não tinham nada que evitar ali, enfim. E eles foram incisivos. Alguns de nós tinham ido no banheiro do McDonald's, então a gente estava meio desfalcado, assim. E a gente estava meio aéreo e surpreso com todo o caos que estava. E aí quando alguns voltaram, a gente já estava lá embaixo com esses caras e eles queriam chamar a polícia. Não deu 5 minutos, a polícia chegou. E pedindo pra gente tirar, a gente falou, não, tudo bem, então a gente vai fazer na calçada, porque o argumento deles era que estava atrapalhando os carros que iam entrar naquele estacionamento que é do lado do Bradesco, que é uma rua que é só para aquele estacionamento. E a gente nem estava fechando a rua, a gente estava usando metade da rua, no sentido de a gente vai interferir no espaço, mas a gente não vai bloquear ele. E aí a gente cedeu pra calçada, mesmo assim, enfim. E aí a polícia chegou. Enfim, a gente foi abordado e a gente se questionou se fossem pessoas brancas de olhos verdes com kilts irlandeses e gaitas de fole bem caracterizados também, seriam recebidos da mesma forma. E nesse momento a gente entendeu que a gente precisava de um corpo de ataque, de uma atitude de ataque também. Que a gente precisa ser mais estratégico para estar na rua. É meio que ilusão a gente acreditar que chegar e desenhar o espaço é possível para os nossos corpos. A gente precisa se preparar a chegar, o corpo realizar e o corpo sair de pé. Chegar de pé, sair de pé. Então, quando você pergunta se essa diferença, como se lida com isso, é estar preparado para realizar o que precisa ser realizado e ir embora. E hoje mesmo a gente fez a roda ali e olhou para o espaço, enfim, o espaço estava ali, todo aquele deslocamento. E os nossos corpos ali, desde o início, desde as primeiras ações da CIV, quando a gente começa a agir, a gente traz para a consciência que muitos dos nossos não podem estar nessa ação. Seja qual for, seja qual lugar que corpos pretos acessem, a gente sempre faz esse exercício de lembrar que muitos não vão acessar, seja o lugar que for, assim, de organização, de estar junto, de realizar algo. Muitos não vão estar, então primeiramente a gente faz por esses que não estão ali. Não sei se segundamente, terceiramente, não sei se é uma escala, mas é para nós, para os que não estão e para nós. E aí a gente tem pergunta e resposta, e aí a gente cria ambiência, e aí é algo que se expande no espaço, mas dificilmente a gente vira e faz para quem está no espaço, porque a gente não sabe quem está nesse espaço. A gente não sabe o que essas pessoas vão fazer com o nosso corpo. Então,
enquanto consciência, enquanto projeção, o que a gente vai botar no meio da roda, tem gente que não está aqui, devia estar. A primeira coisa para a gente se fortalecer vai estar na rua. Então a CIV hoje tem uma escolha técnica, política, espiritual de não se abrir para a rua e não dialogar no olhar de quem está na rua. O nosso lugar de fortalecimento é esse. Estamos aqui, muitos dos nossos não estariam aqui, não estão aqui, não vão estar aqui. O Rafael Braga, nesse exato momento, está como? Sentado no travesseirinho desse, com pessoas que ele gosta de estar, conversando sobre um assunto que ele queria trocar ideia. Claro. A gente sabe por quê. Então, a gente sempre faz questão de lembrar disso quando a gente está na rua. Dá pra ver quando vocês começam. Eu fiquei me perguntando, eu falei, nossa, eles estão fechados neles. E isso foi se desenvolvendo ali. Isso constrói uma energia de espetáculo que acontece, um trabalho mesmo na rua, mas a energia está em vocês e está com vocês. Tanto que o momento que vocês abrem e balançam é super forte. Porque essa coreia do Breno, né? É incrível. Mas é forte porque tem esse tempo de construção de um alicerce, de uma centrífuga ali interna. E tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí quando vira, fala, opa. É muito forte. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando nisso e depois eu me desloquei e a Ju se deslocou. Como vocês dançam pra vocês, as pessoas atravessam no meio. Teve muito atravessamento, assim, tipo. E aí eu e a Ju, a gente foi se deslocando pra ver se a gente conseguia interromper esse fluxo dos que passavam no meio. Aí chegou uma hora que a gente tava quase em cena. Aí a gente se afastou de novo. Porque as pessoas passam. Se a energia não tá pra mim, então vou atravessar. De todos, acho que o de vocês foi com a gente que eu mais vi pessoas transitando no meio. Mas talvez por essa energia mesmo que vocês estavam. Né? Eu acho legal isso, as pessoas transitarem no meio. Eu sou novo na Cine, não estava no primeiro Ataque da Liberdade, toco, não danço. Mas eu assisti o vídeo do Ataque da Liberdade e recomendo a todos assistirem. Que tem uma hora que tem uma branca que ela passa no meio e ela ataca a branca que tá passando no meio. E isso que é a Cine. E sendo atacada, a branca não muda ela o caminho não dela. muda o caminho Ela dela. vê a Karen atacando, ela Ela fica meio em choque. E a Karen continua. Elas andam tipo 15 metros, assim. E é isso que eu falei, não, legal. E uma coisa também, na pergunta do irmão, né, tá falando, e isso que a Ciri faz não é novo, é ancestral. Porque se você vê nas rodas de capoeira, na época do Quilombo, se o senhor passar lá, né, entende? Não entra. A roda ela tá fechada porque tem mais pessoas, claro, né? Ela tá sendo, né, tá fechada, mas a gente passar a questão da violência, né? Com certeza se alguém violentar elas, vai dar pra cima, mano. E o ataque vai ser real, não vai ser o ataque só dança. Vai ser o ataque de verdade. Porque é a dança de ataque, mas o ataque tá ali. A violência vai ser distribuída. Tem, tipo, na questão do assédio, né? É muito forte. Nunca aconteceu, acho que aconteceu com vocês, já aqui da Cine, já. Mas acho que se aconteceu mesmo, vou ter uma reação de parar de tocar e a raiva não vai ser só em forma de dança, tá ligado? Vai ser a raiva em forma de pancada. E a dança tá preparando vocês pra isso. Como capoeira, como se fosse, né? Acho que tem a ver com a questão da gente pensando no ataque como um rito também, né? Então, toda essa questão de concentrar a energia, mais do que direcionar ela para uma plateia possível, né? A gente pensa nessa construção do rito mesmo, que ele vem de muito longe, né? Que eram os ritos da capoeira, os ritos dos povos originários, que tinham essa característica, né? E que depois o Ocidente foi vendo algumas partes e falando, isso aqui é teatro, isso aqui é artes visuais. Né? Faz pra mim que eu quero ver. Exato, né? Todo o trabalho da antropologia e tal. Então, acho que é essa questão, né? Se alguém entrar no meio do ataque
de forma a prejudicar ou tipo, mano, ter uma energia contra a nossa integridade, né? A gente para e faz o necessário, porque tem rito acontecendo e o mais importante desse rito é a troca entre corpos pretos, né? Corpos pretos que conseguiram se deslocar de lugares muito distantes e tá aqui, né? A gente tem essa configuração tem mais 2 integrantes do grupo que não estão hoje. Um precisou fazer uma cirurgia, a outra, a companheira dele tá junto, né? E a gente está fazendo a pesquisa na biblioteca e em muitos momentos a gente fez 9 bibliotecas, né? A gente conseguiu estar junto, todos, em uma apresentação só. Porque é isso, mano, é a vida na cidade, essa loucura, você tem que ter 1000 trampos para conseguir estar em um, né, que você quer se dedicar. Então, eu acho que esse momento que a gente se junta em roda, ele é muito grandioso, assim, muito importante por termos conseguido chegar, né, estar juntos compartilhando. E quanto mais corpos pretos juntos, né, mais difícil de acontecer isso, porque as pessoas de atravessar e até alguém interferir na integridade, né? Acho que Talvez, interferir não, porque a gente está atacando. Então as pessoas podem até ter uma vontade, mas é um ataque, então elas recuam. Sim. Passar entre acontece, mas nunca ninguém tentou atacar a gente. Nunca. Pode ser que aconteça. Eu venho de diferentes pesquisas de rua, né? E venho do momento de receber o espaço, receber a arquitetura, olhar para o espaço, olhar para a arquitetura, olhar para os passantes, dialogar com os passantes. Já critiquei muito alguns grupos que são hiper imersos em si, na rua, que tem essa escolha também, dicotomizei isso. E a Cili, de fato, mostra o que é ser preto em diáspora. Não tem como ser dicotômico, né? Se você se fecha ou se você se abre, é para além disso. Acho que é nesse sentido que a gente entende a ancestralidade do ataque e o ritual do ataque. Né? Isso que o Ocidente fez faz para mim que eu quero ver. Porque já vinha sendo feito, sempre foi feito, né? E aí, em um determinado momento, resolveram pedir que fosse feito pra frente. É interessante ouvir vocês falarem da relação que vocês têm com a dança de ataque enquanto um ritual, porque aí também é uma escolha, né? Ontem a gente falou sobre a dimensão de sagrado e profano enquanto cena e é interessante para mim também saber que dentro da jornada teve algo que se aproximou dentro dessa relação com o sagrado. Mas ainda que sagrado, existe essa questão de escolher coisas, o que dizer, o que falar, o que ritualizar também. Como que é o processo de vocês de escolhas? A relação que a gente teve com as danças durante esses 2 dias foi no aspecto de que, tipo, isso era uma outra coisa que talvez fosse sagrada e isso virou outra coisa e agora a gente tem essa relação de profanar com esse sagrado e a gente vai pra rua falar de outras coisas a partir disso. Como se o que vocês trazem dessa perspectiva de vocês vão na matriz e trazem a matriz pra rua, sabe? No caso dos outros trabalhos, eles pegam uma matriz e transformam isso em outra coisa. Mas como que é pra vocês olhar para essa ancestralidade e se organizar para falar contemporaneamente a partir desse lugar? Vem tudo do sentir. Primeiro vem tudo do sentir, a ancestralidade. Ele tem a pesquisa, né? O Felipe traz a pesquisa assim pra gente, do Maritoma, traz tudo isso. Mas a questão ritualística, de sagrado, questão também profana. Nessas 10 bibliotecas que a gente fez, né, a gente foi construindo alguns ritos, né. A nossa dança é progressiva, né, quem tava lá viu, começa bem, é tudo progressivo. Então a gente cantar
para Exu, né? A maioria da biblioteca a gente cantou para Exu, internamente entre nós, e depois cantou em cena. A gente se defumou em algumas bibliotecas. Cada ser, né? Cada indivíduo da CILI tem também a sua individualidade, também seu preparo, né? Antes da cena. E como somos pessoas pretas, né? A matriz que a gente traz é africana. Mesmo a dança de ataque não ser uma dança afro, ser algo de agora, é algo africano, né? É diaspórico, né? Então a gente traz isso. Pra mim, o que eu senti tocando e assistindo, né? Que eu mais assisto, que eu tô em cena assim, é bem sagrado. Bem sagrado, assim. É bem espiritual. Cada apresentação que a gente faz não é igual. Não é igual. A gente tem algumas estruturas pré-definidas, algumas coreografias, mas é bem na questão do improviso, até eu mesmo tocando. Então a gente vai tudo do sentir. Eu falo que eu toco olhando pros pés deles, né? Então, às vezes eles tocam tambor, entendeu? Porque entra pelos meus olhos, o movimento deles e sai aqui. Às vezes meu tambor toca eles, às vezes meu tambor dança. Entende? Então, essa relação com o orixá tambor, ela é totalmente sagrada. É uma sincronia que eu não consigo te explicar em palavras, mas eu convido você para dançar um dia, né, com a gente, para você sentir isso. Que conforme você pode mandar na música, o seu corpo, e a música pode mandar em você também. E tudo isso é essa construção, né, dessa energia. A gente entende que nada é separado. A nossa vivência de corpo, o nosso espiritual, o sagrado do orixá, que tem ele, tem a Bá, que é do candomblé. Cada forma de culto que cada um tem é sagrado pra gente e a gente traz junto, não fica separado. Em África nada é separado. Então aqui também não é separado, fica tudo junto. Então é sagrado o nosso ritual, todo ritual é sagrado pra gente. Do momento que a gente começa, que a gente se olha, já é ritual. E quando você fala de, não sei se foi essa a pergunta, mas como levar para um processo criativo um determinado tema, como lidar com esse tema. A Cília está hoje num terceiro momento, assim, que de fato a gente não escolheu um tema, tem um tema que nos aborda diariamente, que é o racismo, e no início da Cília foi um lugar seguro para que todo mundo pudesse expor isso, e não ter um julgamento inicial em relação ao que você está expondo. Então foi um lugar de muita dor, de se abrir demais, de falar muito das feridas. E aí a gente teve um segundo momento de entender que a Cília precisava abrir esse lugar de cuidado. E aí a gente fez grupos de estudos, e aí muita gente trazendo muitas feridas e muitas dores, e isso machucou todo mundo. E aí a gente percebeu que a gente não dava conta e a gente encerrou esse momento também. E a gente optou por esse terceiro momento, que é o núcleo artístico, que é fazer dinheiro com o que a gente dança. Nesse caminho todo, quando a gente começou esses grupos de estudos, estava já começando o que é hoje a dança de ataque. Então esse tema entrou em processo no sentido de olhar nos olhos e perceber o que olhar nos seus olhos gera de movimento no seu corpo já. Então, de certa forma, é um falar escutando. E quando eu olho nos seus olhos, eu estou dizendo algo e isso vai gerar algo no seu corpo. Então eu preciso estar extremamente atento nos momentos que você está balançando a cabeça e nos momentos que você sorri. E de fato apreender isso, assim, manter a fala e manter a escuta afinadas. Que é isso que a Mai fala de estar tudo conectado. Isso se repete em todas as ações. Então a partir desse primeiro olhar, entender como que eu estou alterando o seu corpo e aí começar a atacar o seu corpo de fato, para tentar alterar ele de outras formas, né?
enfim, qualquer gesto que eu fizer vai te alterar em algum lugar e eu tenho que saber aonde. E ir arriscando cada vez mais. É claro que hoje a gente tem esse outro lugar que é muito intenso, que é inflamado. Mas esse pequeno de falar e continuar escutando é o que o blues fazia na pergunta e resposta. Você vai cantar junto, é todo mundo respondendo uma pergunta que foi feita. Então começa com uma pergunta e tem uma resposta. E eu vou perguntar de novo e você vai responder. E a gente vai continuar isso até o momento em que, não sei se sou eu que estou perguntando ou você está perguntando, e a gente cria algo que é cíclico. E não é só de frente para trás, ele pode ser lateral também, a gente cria um ambiente de fato. A gente tem um para um, que em cena a gente tem feito só o paredão. A gente tem uma parede onde uma pessoa ataca e altera e movimenta esses corpos. Mas a gente tem também um para um que gera uma ambiência única com cada encontro. Se eu for fazer um para um com você é uma dança de ataque, se eu for fazer um para um com a Ju é outra dança de ataque. E aí a gente aprendeu que o ataque é a raiva, é o peso, é a esquiva, é a curva, é o flerte, é a fuga, é o choque e é o avanço. É a raiva em forma de dança. É o soco, é o chute, é o grito, é o tapa, é o riso, são os olhos, é um pulo e é um blefe também. Então, cada encontro de fato é único. E aí quando a gente entende que o tema é o racismo e a gente criou um ritual, eu entendo que a gente pegou isso e resolveu se olhar e movimentar o corpo de pessoas pretas. Eu vou atacar vocês, porque eu quero movimentar vocês. É a gente que precisa se mexer. É a gente que precisa estar atento quando algo vem na minha direção. A gente costuma dizer, até para quem começa a dança de ataque, que você é o primeiro responsável pela sua integridade física. Tem alguém te atacando. Se você fingir que não está acontecendo nada, o problema é seu. Que a gente já teve joelhada no nariz, do Breno ficar 2 dias tonto, enjoado e enfim. Então você tem que se mexer. Então é o nosso lugar de treinamento mesmo também. Ou você se mexe, você se mexe. Muitos momentos e acho que esse é o nosso rito, assim. Consertar uma imobilidade que foi imposta no nosso corpo. Não, você vai se mexer. Eu estou me mexendo, vamos nos mexer. Então, é mais complexo do que um tema que entrou em processo criativo, por causa dessa fala e escuta, que é o movimento ritualístico que a gente vai construindo e agora está tomando outras formas. Que acho que o rito é isso, né? É troca de axé, é troca da energia. Me dá uma energia que eu vou te dar outra. A gente canta pra Exu, é isso, eu vou te dar um, pode devolver. Se eu não te der tudo, pode cobrar. É troca. E acontece coisas que é muito mística dentro disso. Coisas espirituais muito fortes, né? Sim. Essa questão aí de rito. Sim. Se não fizer direito. É igual o açúcar ali. No vinho lá que você tava falando. Não dirigir pra casa. Entendeu? É tipo isso. Compartilha, acho que cabe. Sabe tudo. A gente teve a ideia de fazer um vinho quente, né? Pra beber na noite, muito mais. E aí eu pedi licença pra casa fazer. E comecei. E aí eu comecei, uma das dicas, que eu fui pedir dicas, né? Pra tia, pra avó, nunca tinha feito também, era a primeira vez. Foi a primeira vez, vou fazer. E aí a dica foi, você começa a queimar o açúcar, mas não deixa ele chegar num ponto de ficar realmente queimado, porque pode amargar e perder o gosto do vinho. Então você dá uma esquentada, começa a queimar e para. E aí eu fui fazer, comecei, e aí queimou mesmo, assim. Começou a ficar escuro, grudar na panela, eu falei, cara, que droga, né? Bem, pegar outra panela e fazer de novo. Nisso que eu peguei outra panela, coloquei um pouquinho de água pra, né? E aí cheguei a colocar os 3 colheres de açúcar, a Sol chegou e falou, Chay, a gente não pode beber nessa casa. Eu falei, sério? Ela daqui não pode, que é uma casa que tem toda essa questão de ser uma casa sacralizada e essa história do rito ser
pedido licença pra ela pra fazer. Mas tudo bem, já começou, né? Continua, tá tudo certo. Aí eu. Não, a gente... Tirei a água, porque a casa mesmo já me avisou que não era pra fazer, né?